Então, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Medita de hoje, dia 8 de março. E hoje é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, não é? Dentro de uma perspectiva esotérica, a gente pode olhar para isso de uma outra forma hoje. Tem tudo a ver com o estudo que a gente está fazendo. Dentro da astrologia, por exemplo, Vênus representa o princípio feminino. Não apenas mulher, mulher enquanto ser encarnado, mas o princípio feminino, né? E ao mesmo tempo, Vênus, dentro da astrologia, ela é representativa da face. Ora, a face, a gente já viu que é justamente essa plataforma aqui corporificada, onde estão todos os sentidos juntos, né? Porque no restante do corpo a gente tem apenas um deles, que é o tato. Mas então Vênus, o princípio feminino, representa justamente as portas de percepção, as interações que a gente estabelece com o mundo, com os seres, as trocas, o contato. Então, aqui no nosso estudo, a gente está mergulhando no princípio feminino da receptividade. O nosso objetivo está sendo justamente nos abrirmos para estarmos mais receptivas e receptivos aos estímulos que a gente recebe, às mensagens, às informações que o mundo nos traz. Isso também é princípio feminino. Então saudamos, né, saudamos o princípio feminino, assim, de uma outra forma hoje, como essa possibilidade de interagir com essa receptividade para o mundo. Isso é feminilidade também, de uma outra forma, né. E hoje a gente vai ver o nosso quarto sentido, nosso quarto portal, que é o paladar. E eu vou usar a palavra saborear, para ficar diferente. Porque paladar a gente pensa diretamente em alimentos, né? Mas o saborear ele está para além de uma boa refeição. Então, outros verbos que a gente pode pensar, né? Degustar, desfrutar, provar, experimentar, até deleitar-se. Todos esses verbos eles podem nos remeter, né, a essa faculdade, esse exercício de experimentar algo mesmo, né, de alimento, de bebida e tudo mais. Hã, quando a gente pensa em saborear, em degustar, em experimentar e provar, a gente pode extrapolar esse sentido para outras atividades humanas. A nossa relação com qualquer experiência. Por exemplo, o sol, digamos, né, se a gente está no sol, num sol gostosinho, né, não um sol escaldante com calor e tudo mais, mas aquele sol bem gostosinho, assim, de manhã, fim de tarde, e quando o raio do sol toca a nossa pele, aquece, assim, é como se a gente está desfrutando dessa recepção, mas a gente está como que saboreando, a gente está experimentando e está degustando essa experiência. Ou uma outra coisa bem simples, né, não sei se todos têm esse hábito, mas eu tenho muita sensibilidade nas mãos. Então, quando eu vejo uma textura que me atrai, a minha necessidade fisiológica é de eu encostar e ver qual que é o toque daquilo, né. Com as frutas é assim, com as folhas é assim, com os tecidos até. Eu tenho um tique que eu não consigo ter roupa com tecidos muito ásperos, assim, não consigo, eu preciso de um toque leve, porque a textura é importante para mim. Então, vejam, né, é um desfrute também, um desfrute dos nossos sentidos, a gente entrar em contato com essas texturas, né. E e aí, claro, é como se fosse uma brincadeira de criança, né, de experimentar as coisas do mundo, ah, intensamente. Criança tem muito isso na primeira infância, né, de tocar as coisas, de ficar vendo, de ficar descobrindo, até com as próprias mãos no início, né, elas ficam olhando assim: que é isso?". Elas estão abertas a essa recepção. E esse nosso estudo é um pouco para a gente se conectar com essa nossa criança curiosa, né. Lá no início eu comecei a falar sobre
vamos abrir esse campo da investigação, né? Vamos nos reconectar com essa curiosidade, assim, de se abrir para perceber as coisas de uma outra forma, de uma forma não comum ou pelo menos não habitual, porque a gente, em geral, né, pessoal, e a gente tem muitas bolhas de experiência no mundo, tem pessoas que já não enxergam mais as coisas, tem pessoas que já não desfrutam mais as coisas. E eu acredito que não somos nós que estamos aqui no Medita estes, né? Porque a gente ainda se dedica a, a amar a vida, vamos dizer assim. Senão, eu acho que a gente não se dedicaria à meditação, que é uma coisa tão profunda. Desejar meditar, desejar estar consigo. Acho que esse é o maior dos desfrutes que existe. E os sentidos, eles nos possibilitam uma troca com o mundo, mas que nessa troca a gente vai estar aprendendo sobre nós, né? Sobre, por exemplo, como isso aí que a gente estava falando antes, de como é que um recebe a areia, né? A areia nos pés. Como é que o outro recebe a areia nos pés? É diferente. Enfim. Tem gente que gosta de água gelada, tem gente que não consegue tomar água gelada, prefere uma água morninha, mesmo no verão. Eu venho de família gaúcha, então eu sei que chimarrão é o ano inteiro, e não importa se tá 36 graus lá fora, a gente vai tomar chimarrão quente, porque é uma coisa de, sei lá, claro, se cria, né, uma cultura, mas também essa esse gosto pessoal nessas particularidades que a gente vem conversando. E os sentidos nos revelam também coisas sutis sobre isso, né? Quer ver uma coisa engraçada para você fazer um processo de autoanálise também? O jeito que você dorme. Tem gente que dorme com a mão no peito igual múmia, assim. Tem gente que tem que dormir igual bebê enroladinho. Tem gente que não pode ter coberta. Tem gente que precisa ter um pezinho para dormir. Olha o quanto isso está trazendo de significado, de coisas aí para gente, né? Porque o sono é um momento de entrega. O sono é um momento de abertura total. É como assim, eu confio e eu me entrego para a noite e abandono a minha consciência aos seus cuidados, né? Não é à toa que a gente tem uma pandemia quase de insônias, pessoas que não dormem, pessoas que precisam de medicação para dormir. Um ato fisiológico diário, né? É bem preocupante isso. Mas eu compreendo dessa forma, pelo fato de mobilizar uma entrega e uma confiança tão grande, a pessoa não consegue. E aí, nesse momento do sono, a gente se conecta com esse ponto de segurança que a gente busca, né? Aí, por exemplo, eu preciso dos meus 5 travesseiros em volta de mim. Parece que se tá uma cama vazia, tá tudo vazio. É como se tivesse precisasse de uma presença ali. Isso é suficiente para mim, mas isso já me revela coisas, né? Sobre como é que eu me sinto segura, como é que eu me sinto bem a ponto de me entregar para o sono, né? Para o escuro. Enfim, essa é uma pequena reflexão não relacionada ao tema de hoje, não diretamente, pelo menos. Tereza Barreto, Ilna, bem-vinda. Tereza, é a primeira vez aqui, se você está me ouvindo. Primeira vez. Então, muito bem-vinda. A gente hoje. Tem hora que eu não escuto. Ah, é? Bom dia. Bom dia, Ilna. Rita e Aurélio, vocês estão me Falhando, ouvindo bem? parece. Sim. Sim. Então, de repente, alguma coisa com o seu sistema de áudio aí, Tereza, que os demais estão ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Ana levantou a mão, não, abaixou já. Então, para a Tereza e para a Ilna que acabaram de entrar, hoje a gente está vendo o nosso quarto portal de percepção e de interação com o mundo, que é o paladar. E a gente está falando um pouquinho sobre isso, não apenas como o simples saborear de alimentos, mas de saborear qualquer tipo de experiência na vida e se relacionar com esses estímulos que chegam a nós de uma forma prazerosa.
E essa palavra, né, o prazer, ela ficou muito, hum, degradada, digamos assim, por conta dos excessos, né. Mas o prazer, ele envolve uma energia de contentamento, de alegria, de divertimento, de estar bem, não é. Então, os sentidos é sobre isso. E o fato de os sentidos dentro do campo da astrologia védica, né, serem representados por Vênus, o princípio feminino, né, olha como isso tem tudo a ver, né. Pensa, por exemplo, na questão maternal, de maternar uma criança, a gente coloca toda a energia ali para a criança se sentir bem e confortável, né, uma energia maternal. E que, poxa, a alegria do bichinho ali que tá bem, né, é a alegria da mãe por consequência, então, olha como esse prazer pode ser puro, né. Então, esse saborear, assim, das experiências da vida tem muitas nuances, assim, que a gente pode, buscar refletir dentro de nós mesmos, né. E aí eu já deixo, né, a gente tem trabalhado com algumas tarefinhas de casa pra gente, levar essas percepções mais aprofundadas para o nosso dia a dia, e uma das tarefas que eu vou deixar é essa reflexão: como é que eu saboreio a minha vida? Em que momento que eu me sinto, assim, seguro, segura, feliz, plena, né, de em que momento? E aí vai pensando, vai te observando ao longo dos próximos dias, porque isso é bem importante. E se quiser fazer também esse exercício ali, como é que eu estou dormindo, né? O que que eu preciso para dormir bem? Será que eu consigo aí me entregar a esse obscuro, né, tranquilamente, ou eu preciso de algum recurso? Como é que é isso, né? Enfim, é interessante esse estudo. Bom, conforme a gente vinha fazendo, eu falo um pouquinho sobre as perturbações físicas desse sentido, né. E o que eu quero trazer aqui hoje, muito rapidamente, para a gente se dedicar logo à prática, é a dessensibilização do paladar, e aí eu falo em termos físicos mesmo. Hoje em dia, em função da industrialização, né, do 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 dos alimentos, muitos aditivos foram adicionados à alimentação comum, habitual, dia a dia. Sem contar, não vou nem entrar no mérito dos venenos, né, porque é muito sério isso, o fato de a nossa comida e o nosso solo estarem sendo envenenados. Mas falando de uma perspectiva individual, o que eu vejo acontecer muito é uma dessensibilização do paladar para sabores sutis. Com quem que acontece isso? Com quem consome muito açúcar, açúcar branco, doces de qualquer tipo, com, carnes, a pessoa que come muita carne, principalmente a carne vermelha, mas as outras também, o frango, né, porco e tudo mais, os como é? Embutidos, né, mortadela, linguiça, salame, é tudo muito condimentado. Então isso faz com que o paladar ele não se agrade com sabores mais sutis. E os industrializados, salgados, eles têm muito aquele glutamato monossódico. Esse rapazinho aí tá em tudo. E ele nossa, tem vários estudos já científicos hoje em dia falando sobre como ele afeta inclusive a nossa circuitaria neuronal, é bem complexo esse caso do glutamato. E ele tá em tudo que se chama de realçador de sabor é do glutamato, né. Essas coisinhas, Sazon, Ajinomoto, a comida japonesa usa muito, enfim, é bem complicado. Por quê? Porque açúcar, carnes, esses condimentos, né, dos embutidos e o glutamato, eles vão como que dessensibilizando mesmo, essa é a palavra, vai colocando o nosso limiar de percepção num outro nível, a gente não consegue mais perceber o que está daqui para baixo, só daqui para cima. Precisa ter muito estímulo no paladar para a gente se satisfazer. E eu sei muito bem disso, porque eu conheço muita gente assim, e aí quando eu faço porque eu faz alguns anos que eu me dediquei um pouco mais à alimentação vegetariana,
Não sou completamente vegetariana, mas minha principal fonte né, plantas, vegetais, raízes e tudo mais. E quando eu fazia alguma coisa assim, por exemplo, uma torta de abobrinha, um purê de abóbora, alguma coisa assim, sem essa intensidade de sabor, a pessoa não gostava. As pessoas não gostavam, não conseguiam sentir a sinergia de aromas, de sabores ali dentro, dos condimentos naturais, não é? Porque estavam colocando sempre o tempero no feijão pronto, e sempre tem esses realçadores, né? Então, essa é uma questão física muito corriqueira, mas eu achei interessante trazer aqui. E aí, em termos de perturbação sutil, é isso que a gente comentou, né? Essa forma que fica sempre na gangorra, né? A gente vive em gangorras, na verdade, né? A gente tem o caminho do meio, que é um caminho ali meio. Tem suas variantes, né? Mas é um caminho de equilíbrio, e a gente tem os extremos. Se a gente for falar dos extremos dentro do tema de hoje, que é o saborear a vida, a gente vê muito hoje as pessoas que se entregam a uma vida de prazeres fáceis, rápidos e fluidos, né? Tem muito. E os vícios todos vêm daí. As compulsões alimentares, uma série de coisas. Mas aí tem o outro lado, né? A pessoa que já perdeu esse desfrute. Muitos, por exemplo, no campo do paladar, vão para a anorexia, né? Mas isso é bem complexo e envolve uma série de questões psicoemocionais. Mas o que nos interessa é nos perguntar realmente, estou saboreando a vida? Ou será que a vida se tornou uma obrigação? Será que eu consigo fazer um equilíbrio interessante para mim, desse polo, né? De trabalho, de dever, de responsabilidades, mas também do contentamento, de tirar um tempo para eu fazer aquilo que eu mais gosto, de alimentar a alma, né? De alimentar essa natureza profunda nossa que busca o contentamento. Dentro da tradição dos Vedas, né, do conhecimento indiano antigo, se atribui três principais atributos à consciência suprema, que é a existência, é a consciência, ou seja, ela existe, tem consciência de que existe, e o terceiro é o contentamento, é o prazer de viver. Caso não tivesse prazer de viver, não ia existir. Então, isso é muito importante. E E por isso eu trouxe esse paralelo, né, até com o princípio feminino, pelo fato de Vênus reger os sentidos e Vênus ser relacionada ao princípio feminino, né? E aí eu não estou falando de mulheres, eu estou falando de princípio feminino dentro de seres humanos, homens e mulheres. Estarmos receptivos para a vida. Isso é viver feminilidade também, né? Então é isso. Um exercício que eu vou deixar para a semana, deixei um exercício reflexivo para você pensar: estou saboreando a minha vida? Estou desfrutando das coisas boas da vida com equilíbrio, né? E aí uma prática bem básica, bem fácil de fazer, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muitas oportunidades todos os dias de fazer, enquanto você se alimenta, ou enquanto você prepara o seu alimento, brinca. Brinca com todos os sentidos ali com aquela comida. Tocando, né? Observando as formas, observando as linhas, observando, sentindo os aromas, percebendo tudo que está ali e sacralizando esse momento mesmo, né? De não apenas um agradecimento a Deus por ter o alimento, mas sacralizando essa possibilidade de saborear, de desfrutar a generosidade do planeta Terra. Para mim, ir para a feira é uma das coisas mais felizes que tem, porque é aquela abundância, né? Aquela coisa colorida, aquela coisa linda. Aí tem, ó, quer ver quando as frutas estão madurinhas? Quando é época de pêssego, quando é época de abacaxi, quando é época de maracujá.
aí vem aquele perfume, assim, é muito gostoso. Então esse tipo de desfrute que esse portal também nos convida, né, de desfrutar intensamente esses frutos da terra. E claro, qualquer outra experiência, né, pode ser o banho, pode ser aí o seu momento antes de dormir, pode ser o caminhar na terra com os pés descalços, pode ser o sentir o sol na pele, qualquer coisa, isso é desfrute. Isso é estar receptiva e receptivo às experiências que a vida traz. E isso tudo nos ensina. Esse é que é o grande aprendizado daqui. Esse planeta todo é uma escola, é como se fosse um laboratório a céu aberto, em que tudo que você encontra, tudo que você faz vai te ensinar algo sobre o teu ser interior. E esse estudo no Medita é para a gente resgatar justamente isso, estarmos cientes disso. Janice acabou de entrar, bem-vinda. Bom, antes de a gente ir para a nossa prática, dentro desse tema, né, eh, todo esse toda essa função, toda essa disposição de se relacionar com a vida de uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo mais intensa, profunda, verdadeira e consciente, esse é o grande tema do TA. O TA é uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que eu ofereço todos os anos e a gente está com matrículas abertas. Para quem ainda não conhece a proposta e, e se interessa em conhecer, no Medita passado eu comentei um pouquinho mais, algumas pessoas fizeram participações com depoimentos, né, que foram participantes, a Rita é uma delas que está aqui com a gente, e, e é um trabalho mais extenso, em que eu me dedico mais intensamente a trazer esse tipo de reflexão para nós, né. Então, se alguém se interessar, pode procurar nas minhas redes, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no WhatsApp, no catálogo do WhatsApp, ou conversar comigo também, que é uma boa, né. Fico à disposição. Então vamos lá. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem algo a compartilhar ou tem alguma questão? Senão nós vamos para a nossa prática. Bom, então, primeiro passo é acomodar o corpo físico. Esse nosso templo, esse nosso veículo de aprendizados. Tereza levantou a mão, pode falar. Não, eu só queria, porque na hora que eu respondi, foi muito correndo, eu estava voltando da minha caminhada, aí agora eu já estou sentadinho, bonitinho. Aí só agradecer mesmo por ter achado esse canal, eu estou escutando o livro, né? E depois eu vou mexer com você para me saber sobre o tear. Ah, Viu? legal, Tereza, fico feliz. Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida que você tiver, pode vir me escrever no privado, assim que eu puder, eu respondo. Tá bom, E então. tá? Bem-vinda. Então vamos lá. Acomoda o teu corpo, onde quer que você esteja. Vai trazendo consciência para a pele, esse grande contorno. Essa grande interface de recepção de experiências. Vai observando a tua postura. Se precisar fazer algum movimento para soltar, fica bem à vontade. Pode girar o pescoço,
Girar os ombros. E quando você achar que está bem, que está confortável, vai se soltando, soltando pernas, braços, direciona a tua atenção para a respiração. Faz uma inspiração profunda e exala, soltando o corpo, se acomodando, sendo abraçado por este instante. E percebe o quão confortável você consegue ficar aqui e agora. Naturalmente, quando nós silenciamos o ruído, surgem os três atributos divinos em nós, como percepções palpáveis. Percebemos nossa existência, temos consciência de quem somos. E lá de dentro, bem do fundo, surge um sorriso manso de reconhecimento da beleza da vida. Usa a tua respiração como um ponto focal para você segurar como se fosse uma boia no meio do oceano, sentindo a massagem que o ar faz no peito, no ventre, sentindo o prazer de respirar, sentindo o ar envolver o coração.
como se o sopro vital ninasse no templo da tua alma, no centro do teu ser, no balanço do teu respirar. É uma parte muito importante da meditação, a sensação de conforto, de prazer em habitar a sua pele, em carregar esse coração. Quando silenciamos aqui fora, conseguimos ouvir a música que vem de dentro. Música é desfrute. Que som emana do teu coração, do teu ser profundo? Que dança tua alma dança? Que tipo de reconhecimento lhe traz um sorriso nos lábios?
Assim, nós encontramos respostas que jamais alguém poderia nos dizer. É uma conversa entre alma e espírito. Iluminação é conhecer a verdade sobre você, o que te faz feliz. Se você puder responder honestamente, ou melhor, ouvir honestamente a resposta, você está um passo mais próximo da realização pessoal. E o ar envolve o teu coração, o sopro vital ninando tua alma. Neste lugar seguro, para que tu ouças o som da tua própria alma, a música que a deixa feliz. Vai percebendo o teu coração e observando como ele responde a estas provocações. Nem sempre práticas meditativas são prazerosas, pois elas nos revelam também aquilo que não gostaríamos de ver. Mas nada permanecerá oculto, nada.
Por isso fazemos isso com muito amor, sem condenação, acolhendo as manifestações do nosso coração, das nossas entranhas, da nossa mente. Envolvendo de amor tudo que o nosso ser profundo nos revela. Para que seja integrado e transformado em um ser completo, lúcido e forte. Vai respirando, massageando o ventre, o peito, e vamos agradecendo nossa existência, por nossa consciência, pela possibilidade de desfrutar a vida da maneira como escolhermos, dadas as possibilidades do dia. Sente uma onda, uma nuvem, uma chuva de cor branca descendo do céu e vai descendo calmamente, lentamente, tocando o topo da tua cabeça, entrando pelos poros, pela garganta, pelas narinas. É uma atmosfera abençoada pelos nossos mentores, com fluidos das esferas celestiais, fluidos curativos, apaziguadores, e vai sentindo esse fluido entrar nos seus pulmões, envolver o coração, envolver todas as vísceras, te abençoando, te acalentando. Vai respirando e recebendo. Agradecemos aos nossos mentores pessoais, agradecemos
aos mestres de todas as linhas que nos auxiliam. Agradecemos ao Pai Maior e à Mãe Santíssima. Agradecemos ao Senhor Jesus, ao irmão Francisco, e agradecemos a todas as forças da natureza. Todos os seres dévicos, elementais, os reinos animal, vegetal, mineral. Agradecemos por tudo. É o céu estrelado que gira em cima de nós, em volta de nós. E agradecemos por tudo que ainda não conhecemos nessa grande obra divina. Faz inspirações profundas e vai espreguiçando, vai mexendo o corpo. Fazendo também os teus agradecimentos a partir do teu coração. E vai voltando. Eu agradeço a participação de todos, de todas. Eu vou encerrar a nossa gravação. Então, para aqueles que vão assistir isso em algum outro momento, agradeço também a sua presença. Agora nós vamos para a nossa partilha aqui no ao vivo.